Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. É muito bom estar com vocês nesses dias. O pastor, para liberar o púlpito para outro pastor ministrar sobre esse tema, ele tem que ser no mínimo corajoso e tem que conhecer um pouquinho desse pregador, porque é um assunto um tanto quanto extenso e complicado, vários pontos de vista, e eu em oração sempre dando uma cutucadinha nele para saber por qual caminho escatológico ele tem andado com a igreja, até que eu pude perceber que nós pensamos dentro de uma mesma linha de pensamento. Aí eu vou ficar um pouco mais à vontade, pastor Edgar. Eu preparei alguns slides para auxiliar os irmãos que gostam de anotar, e eu vou procurar ser o mais objetivo e o mais claro possível nas ministrações, meus irmãos. Infelizmente, devido ao tempo, não dá nem para a gente abrir uma sessão de perguntas e respostas, porque senão a gente teria que cancelar os outros programas da tarde e tudo, porque o assunto de fato é muito vasto, não é? Mas eu creio que Deus há de fazer algo maravilhoso a partir de hoje com respeito a esse tema. Amém, meus irmãos? Nós vamos ministrar 4 palavras específicas. A primeira mensagem, que é a de hoje, é uma perspectiva de crescimento, ou melhor, de conhecimento. Queremos levar a mente dos irmãos para conhecer a ordem cronológica dos eventos escatológicos. É o que vai acontecer até a gente adentrar os portões da eternidade. É a primeira mensagem. A segunda mensagem, eu quero abordar com os irmãos uma perspectiva de despertamento. É uma mensagem sobre os sinais da vinda do Senhor. Já na terceira mensagem, eu vou abordar com os irmãos uma perspectiva de preparo, o enchimento do Espírito. Eu vou fazer uma exposição da parábola das 10 virgens nessa terceira mensagem. E finalizando no domingo de manhã, na quarta mensagem, eu vou abordar com os irmãos uma perspectiva de galardão. Aí eu vou tratar com os irmãos na palavra sobre o labor que nós devemos ter na obra do Senhor, nessa perspectiva de galardão. E aqui eu vou fazer uma exposição da parábola dos talentos com os irmãos. E eu acredito que quando nós chegarmos no domingo de manhã, a gente vai estar cantando com muito mais entusiasmo as canções que nós cantamos clamando pela volta de Jesus. Amém, meus irmãos? Portanto, vamos a essa primeira reflexão, uma perspectiva de conhecimento. Eu quero passar aos irmãos, e como eu disse, não tenho tempo para descer aos detalhes com os irmãos. Talvez muito vai ficar só nas citações e nos textos bíblicos. Mas a minha oração foi para que Deus desperte no coração de cada um de nós a paixão, o desejo pela volta do Senhor, e não apenas algo a título de sentimento, de paixão, queridos, mas um despertamento para que a gente conheça mesmo este assunto. Como disse o pastor Edgar na abertura, ao ponto da gente desejar não apenas que o Senhor volte, mas que todos à nossa volta conheçam o Senhor Jesus e experimentem do Senhor e participem conosco deste evento extraordinário que será a volta do Senhor Jesus. Vamos falar juntos o tema desta noite? 1, 2, 3, já? Há muita dúvida, muitas pessoas perguntam, mas o que vem antes e o que vem depois? Eu alistei alguns eventos, irmãos, e a listagem desses eventos
é de acordo com uma visão bíblica pré-tribulacionista e pré-milenista, que crê que as coisas acontecerão na ordem que eu vou passar para vocês aqui. Existem muitos teólogos, gente boa, que acredita como nós cremos, como eu e o pastor Edgar. Amém, gente? Não, porque se não for assim, nós vamos ficar dando tiro para todo lado aqui. Não, eu quero que nós sejamos específicos. A visão que eu passo a vocês a respeito da ordem dos acontecimentos é o que nós cremos. É como está na palavra do Senhor, como nós cremos. Portanto, vamos a estes eventos, irmãos. O primeiro evento na ordem é o arrebatamento da igreja. O primeiro evento na ordem dos acontecimentos escatológicos é o arrebatamento da igreja. Cutuca quem está aí ao seu lado e diga: o arrebatamento ainda não aconteceu, porque você está aqui. O texto que nos é básico, há outros textos sem dúvida, mas o texto que nos é básico para a doutrina do arrebatamento da igreja é 1 de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 16, que nós leremos aqui à tela à medida que formos falando sobre o arrebatamento da igreja. Eu quero mostrar aos irmãos na palavra 3 fatos sobre o arrebatamento da igreja, muito significativos para nós. No texto que eu fiz menção, 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 13, o apóstolo Paulo disse o seguinte, vamos lá, Neita? O apóstolo Paulo disse o seguinte: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Olhando para esse versículo, queridos irmãos, 2 frases fazem muito sentido para nós. Primeira, há pessoas que pensam: morreu, acabou. Tem muita gente que pensa assim. No entanto, para nós que servimos ao Senhor Jesus, sabemos que a morte não é o fim. Deixa eu ouvir amém? Nós cremos que existe vida eterna. E mais ainda, nós cremos que existe vida eterna com Deus. Aleluia. Paulo está dizendo: nós não podemos ficar como aqueles que pensam que morreu, acabou. Uma outra frase que faz muito sentido, meus amados irmãos: esse pensamento gera tristeza, principalmente quando a gente perde um ente querido. A gente pensa que, quem pensa que morreu, acabou, pensa que nunca mais vai vê-lo. Glória a Deus. Por isso que eu tenho que fazer tudo para que os meus familiares, quando morrerem, morram com Jesus no coração. Porque assim, quando eu partir desse mundo também, quer seja por meio do arrebatamento ou por meio da morte, eu me encontrarei com todos eles na eternidade. Por isso meu coração se alegra sabendo que Jesus Cristo voltará. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Ok. O outro fato, amados irmãos, primeiro foi uma ignorância, não é? O segundo, uma certeza. No versículo 14, Paulo vai dizer: se cremos que Jesus morreu, quantos creem que Jesus morreu? E ressurgiu, digam amém. Cremos também que Deus trará, mediante Jesus, juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. É uma certeza. Temos certeza que Jesus Cristo
voltará, o arrebatamento da igreja acontecerá. Olhando para este versículo 14, queridos irmãos, a gente vê que esta certeza é expressa com duas convicções de Paulo. Primeiro, a convicção de que Cristo morreu e ressuscitou, esta é a nossa fé. Cristo morreu e ressuscitou, assim cremos. Segundo, a convicção de que os mortos em Cristo ressuscitarão também. Mais uma vez eu reafirmo, queridos irmãos, a morte não é o fim para aqueles que creem em Jesus. Um dos homens de Deus da nossa geração morreu este ano, antes de completar 100 anos. Em maio ele completaria 100 anos. O nosso querido evangelista Billy Graham. Uma das frases memoráveis dele, desde quando eu era aluno no seminário, lá pelos idos de 1986. Ele dizia: quando ouvirem que Billy Graham morreu, não acreditem, ele apenas mudou de endereço. É assim que cremos, temos a convicção que os mortos em Cristo ressuscitarão também. E o último fato ligado ao arrebatamento, queridos, é uma organização. Haverá uma organização extraordinária nos céus, para que o arrebatamento aconteça. Na sequência do texto, dos versos 15 a 17, Paulo diz: para vocês pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Notem, meus irmãos, que nos versos 15 a 17, Paulo fala de uma organização para que este primeiro evento na ordem escatológica aconteça. E esta ordem tem uma sequência de algumas partes. Primeiro, a palavra de ordem do Senhor. Chegará a hora, preste atenção, chegará a hora que o próprio Deus Pai dará a ordem para que aconteça o arrebatamento da igreja. O próprio Deus Pai dará a ordem em primeiro lugar. Essa ordem é comunicada ao arcanjo. Eu arrisco dizer que é o arcanjo Miguel, porque é o único arcanjo mencionado na Bíblia. É como se Deus dissesse: arcanjo Miguel, venha cá, chegou a hora do grande evento, chegou a hora de tirar do planeta Terra a minha igreja, a minha noiva. A comunicação é feita ao arcanjo, o qual toca a trombeta, como diz Paulo, tanto no texto de 1 Tessalonicenses 4, quanto de 1 Coríntios capítulo 15, ao ressoar da última trombeta. A trombeta é tocada, a trombeta como um sinal para todo o mundo espiritual, de que chegou a hora do arrebatamento da igreja. E então, a trombeta soada, Cristo descerá até as nuvens. Ele descerá até as nuvens. Então, na sequência, aqueles que morreram em Deus, em Cristo, quer seja na concepção veterotestamentária de salvação, quer seja na concepção neotestamentária de salvação, todos os que morreram salvos ressurgirão e subirão para se encontrar com o Senhor nos ares, a ressurreição dos mortos salvos. Depois da sequência, eu e você que estivermos aqui, se ainda estivermos, seremos transformados. Os vivos são transformados. Aí então, estes vivos
serão arrebatados, tirados do planeta Terra, e se encontrarão com os mortos em Cristo, agora ressurretos nas nuvens. Aleluia, aleluia. Amém, meus irmãos? É uma organização sobre o arrebatamento. E é assim que acontecerá, segundo o que diz a palavra do Senhor. Este é o primeiro evento, o arrebatamento da igreja. Na sequência, nós temos o segundo evento. O segundo evento é chamado pelos teólogos pré-tribulacionistas e pré-milenistas como nós, é chamado de um mover de 7 anos. O mover de 7 anos é composto de 3 acontecimentos simultâneos. Acompanhem comigo, queridos. A igreja foi arrebatada, ok? O primeiro evento. A igreja foi arrebatada. Já está no céu. Aí então, começa o segundo evento, que é o mover de 7 anos, que terá 3 acontecimentos simultâneos durante os 7 anos, no céu, no mundo espiritual e na terra. O primeiro acontecimento é o tribunal de Cristo. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, na segunda carta, no capítulo 5, no versículo 10, ele diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E ainda, em Romanos capítulo 14, versículo 10, o apóstolo Paulo diz também: tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu? E ele, na parte B do versículo, ele diz: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E ainda, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 3, no versículo 15, ele faz uma descrição desse julgamento, dizendo: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, queridos irmãos, uma vez que a igreja foi arrebatada, a igreja vai comparecer perante o tribunal de Cristo. 2 observações nos levam a entender muito bem como será esse tribunal. Primeira, no tribunal de Cristo, não seremos julgados quanto à salvação. Não, não, não. Já estaremos lá salvos. Aleluia. No tribunal de Cristo, é a segunda observação, seremos julgados quanto ao nosso desempenho como servos de Deus aqui. Tudo que nós fazemos aqui, enquanto que servos de Deus, será colocado diante do tribunal de Cristo para efeito de galardão, como é o tema principal de uma das mensagens seguintes. Mas acontecerá nesse período de 7 anos, nesse mover dos 7 anos, lá no mundo espiritual, lá no céu, o tribunal de Cristo, diante do qual eu e você compareceremos, nós, os salvos. O outro evento que acontecerá, também nesse período chamado de mover dos 7 anos, é as bodas do Cordeiro. Uma vez todos nós julgados e galardoados pelo Senhor, nós vamos participar das bodas do Cordeiro. Em Apocalipse capítulo 19, versos 7 e 8, a palavra do Senhor diz: alegremo-nos
exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Em Lucas capítulo 12, verso 37, o Senhor Jesus disse: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontrar vigilantes. Em verdade vos digo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Que honra extraordinária sermos servidos nas bodas do Cordeiro pelo próprio Jesus. E em Mateus capítulo 8, versículo 11, o Senhor Jesus disse: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Olhando para esses textos bíblicos, algumas observações são esclarecedoras para nós, meus irmãos. Será uma celebração com louvor. Regozijemos, diz a revelação do Apocalipse. Alegremos, demos-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. A igreja estará de fato preparada, pura, santa, vestida de linho finíssimo, que simboliza a santificação, a santidade do povo de Deus, da igreja do Senhor. Será celebrada aquela ceia, e os teólogos históricos concordam que será a ceia como nós celebramos constantemente na igreja agora, a celebração da redenção em Cristo Jesus, através do seu corpo crucificado e do seu sangue derramado para nos lavar de todo o pecado. Cristo mesmo nos servirá, e os crentes do Antigo Testamento estarão todos lá. Aleluia. Eu tenho algumas dúvidas, que por mais que eu pergunte a Deus em oração, Ele não me respondeu ainda. Eu vou perguntar para alguns irmãos lá no céu. Eu tenho que bater um papo muito sério com Davi. Tem algumas questões que eu não consigo entender ainda, que Davi vai poder me responder lá. Eu sou ansioso para chegar o dia de encontrar com Abraão, para conversar com ele sobre o que aconteceu no episódio do sacrifício de Isaque, em Gênesis 22. Agora, o que mais me deixa ansioso para chegar aquele dia, eu preciso bater um papo muito sério com o casal, nosso pai, nossos pais. Eu preciso conversar com Adão e Eva. Por que eles nos colocaram nessa enrascada tão grande, que deu tanto trabalho para Deus e tanto trabalho para nós também? Mas nós estaremos todos lá, nas bodas do Cordeiro, nesse mover dos 7 anos. Talvez se a gente pregasse algo assim ali no cemitério, os mortos iam levantar e dizer amém. Nós estaremos nas bodas do Cordeiro, amém, irmãos? É um assunto que não é muito fácil de dizer amém, principalmente quando a gente observa que o outro que estará no mover dos 7 anos também, o outro acontecimento simultâneo é a grande tribulação. Enquanto lá no céu estará acontecendo o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, aqui na terra, no planeta Terra, estará acontecendo o que Jesus chamou de a grande tribulação. Em Mateus capítulo 24, verso 21, abrindo parênteses, irmãos, acredito, pastor Edgar, que talvez já até tenha sido feito, mas se não, agora com este manancial se abre uma porta muito grande para estudar com detalhes tudo isso, não é? Em Mateus 24, 21, o Senhor Jesus disse: porque nesse tempo haverá grande tribulação,
como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Enquanto que no céu está acontecendo bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, nesse mover dos 7 anos, na terra estará acontecendo a grande tribulação. Grande tribulação, período terrível, terrível, terrível. Há muitos textos bíblicos que nós poderíamos ler, mas pelo tamanho do tema, a gente deixa para os irmãos verem depois. 3 observações são muito importantes sobre a grande tribulação, queridos. Trata-se de 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de grande tribulação de fato. Nos 3 anos e meio será assim como que colocando melzinho na chupeta de todo mundo. Será um período que haverá uma falsa paz, uma coisa legal, todo mundo se encaixando na vida financeira, prosperando, os problemas globais terão soluções, mas depois que se passarem esses 3 anos e meio de falsa paz, aí então a giripoca vai piar. Aí todo o grosso que você lê dos 7 no Apocalipse, dos juízos de Deus, tudo acontecerá sobre o nosso planeta. E ai daqueles que estiverem aqui. Será o grande dia da ira de Deus. Deus, de fato, como dizem os profetas do Antigo Testamento, até os apóstolos no Novo Testamento, Deus derramando a sua ira sobre aqueles que recusaram o amor, a graça e a misericórdia dele, preferindo o pecado. Será o reino do anticristo. Muitos teólogos dizem que só houve 2 possessões nas quais o próprio Satanás agiu possuindo pessoas. Foi por ocasião da morte de Jesus, quando Judas o traiu. Judas foi possesso pelo próprio diabo, diz o Novo Testamento. E haverá um homem que no período da grande tribulação será possuído pelo próprio Satanás. Este é o segundo evento, o mover dos 7 anos, com os 3 acontecimentos: tribunal de Cristo, diante do qual todos os salvos comparecerão. Na sequência, as bodas do Cordeiro, uma festa maravilhosa no céu, uma celebração pelos salvos arrebatados. E aqui na terra, o período da grande tribulação, composto de 7 anos. Ok, irmãos? Primeiro evento, o arrebatamento da igreja. Segundo evento, o mover dos 7 anos. E o terceiro evento, a batalha do Armagedon. É o terceiro evento na ordem dos acontecimentos escatológicos. Apocalipse capítulo 16, versos 14 a 16, nos diz assim, irmãos: porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia de Deus, ou do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntarão, ou melhor, os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon, no finalzinho da grande tribulação. Essas 2 observações são importantíssimas. Essa batalha acontecerá nos últimos dias da grande tribulação. Ali, na hora que estiver sendo derramados os juízos de Deus sobre o planeta Terra, no final dos 7 anos da grande tribulação, então Satanás reunirá as nações do mundo
para tentar impedir que Cristo reine efetivamente sobre o planeta Terra, como está profetizado desde o Antigo Testamento. A tentativa de Satanás será reunir um grande exército para tentar impedir que Cristo reine soberanamente sobre o planeta Terra. Uma outra observação: o local da reunião dos exércitos é a planície de Esdraelon, na Palestina, ao redor da colina chamada Megido, que fica no norte de Israel, a cerca de 32 quilômetros a sudeste de Haifa. E ali acontecerá, como eu vou mostrar para vocês amanhã à noite, ali acontecerá uma grande guerra, a terceira guerra mundial, possivelmente. Na ordem dos eventos tem arrebatamento da igreja, o mover dos 7 anos, a batalha do Armagedon no final da grande tribulação. Aí então, na sequência, o quarto evento é a vinda de Jesus em glória. Preste atenção aqui, irmãos, porque exatamente nesse momento desta análise geralmente se surgem muitas dúvidas entre a vinda de Jesus em glória e o arrebatamento da igreja. No arrebatamento da igreja, Jesus virá somente até as nuvens. E será, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, num abrir e fechar de olhos. Dá uma piscadinha aí. Dá uma piscada mais longa. É assim. Será rápido. Quer dizer, não dá para todo mundo ver. No entanto, quando estiver acontecendo a batalha do Armagedon, como disse, possivelmente a terceira guerra mundial, aí então Cristo virá com toda a sua glória. Prestem atenção nos textos bíblicos, irmãos. Mateus 24:30 nos diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. No arrebatamento, será num piscar de olhos, nem todos verão. É como passou aqui no início da peça, viu? Aquela parte do filme. Tá, estou aqui, salvo, tem um colega que não é salvo, e de repente eu desapareço. É assim, ó. O arrebatamento. Agora vejam, Jesus disse, sobre a sua vinda em glória, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Agora, todo mundo vai ver. Mateus 25:31, o Senhor Jesus disse ainda: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aleluia. Em Mateus 24:29, o Senhor disse ainda: logo em seguida a tribulação dos 7 dias lá, lembra, dos 7 anos? Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Quer dizer, meus amados irmãos, a vinda do Senhor em glória será visível. Visível para todos. Dá um clique aí, vai, Natan. Será visível para todos os olhos do planeta Terra. E podemos dizer, será visível para todos os olhos do universo. Jesus virá acompanhado da sua igreja e dos anjos.
nós que subimos para participarmos do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, voltaremos com Ele. Afetará toda a terra. E Jesus descerá sobre o Monte das Oliveiras. Em Zacarias capítulo 14, versículo 4, a palavra do Senhor nos diz que Ele porá os pés sobre o Monte das Oliveiras, o qual se fenderá, uma parte para o norte e uma parte para o sul. E ali então, Ele estabelecerá o próximo evento na sequência da ordem dos acontecimentos escatológicos. É quando, em quinto lugar, vem o quinto evento, que é o milênio. O milênio. Vocês estão comigo? Aqui? Sim? Primeiro evento? Arrebatamento da igreja. Segundo evento? O mover dos 7 anos. Terceiro? A batalha do Armagedon. Quinto? Quarto? Não, para aí, gente, nós estamos bagunçados. Vamos lá. Primeiro evento. Segundo, o mover dos 7 anos. Terceiro, a batalha do Armagedon. Quarto, a vinda de Jesus em glória. E quinto, o milênio. Em Apocalipse capítulo 20, versos 1 a 3, João diz assim: então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completaram os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um pouco tempo. Mas aqui está o texto áureo para o milênio. Um período de 1000 anos. 1000 anos. E nós cremos que, primeiro, serão 1000 anos literais. Pelo que os profetas, tanto os profetas menores quanto os profetas maiores no Antigo Testamento disseram, quanto o que o Novo Testamento também afirma, tudo nos leva a entender que serão 1000 anos literais. 1000 anos literais. Segundo, será um período em que Cristo reinará soberanamente em uma consolidação de verdadeira paz. 1000 anos de verdadeira paz sobre o mundo. E em terceiro lugar, todo o planeta Terra será restaurado. Deixa eu colocar um grilo na cabeça dos irmãos. Quantos acham, entendem que viverão eternamente no céu? Levanta a mão. Hã? Alguns não entenderam a pergunta ou estão com medo de se manifestarem? Queridos irmãos, a eternidade nossa, depois você resolve isso, viu, pastor Edgar? A eternidade nossa será no planeta Terra. No final de tudo lá,
João vê onde aconteceram o tribunal de Cristo, onde aconteceram as bodas do Cordeiro, a Nova Jerusalém, descendo para a terra onde Deus estabelece o seu tabernáculo com os homens. Nós vamos para lá, e o que é lá virá para cá, em um planeta totalmente restaurado ao seu estado original, como Deus criou para que o homem vivesse eternamente, como foi no princípio, antes do pecado. Amém, meus irmãos? O milênio tem essa finalidade. Já estamos caminhando para o final. Sempre relógio na frente do pregador, né? O sexto evento, irmãos, mais uma guerra. A batalha Gog e Magog. O diabo eu acho que ele é brasileiro. Ele não desiste nunca. É incrível, ele não desiste. Ele ficou preso durante 1000 anos. Estão ligados aqui? Os irmãos lá de trás estão ligados? Diga aleluia. Os da frente também? Ele ficou preso por 1000 anos. Como João já tinha dito que ele seria solto, depois de fato ele é solto. Aí o texto de Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 10, nos diz assim: quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já não se encontram, ou melhor, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Em Atos capítulo 17, não, aliás, esse é o último evento. Aí então, queridos irmãos, acompanhem comigo. Está no final do milênio. Paz, maravilha, coisa gloriosa, o planeta Terra totalmente restaurado. O diabo é solto. E todos, olha que coisa incrível, é isso que me deixa, meu Deus do céu, como o ser humano pode ser como é. Todos que viveram, todas as nações da terra, que viveram 1000 anos de reinado literal, absoluto de Cristo, mesmo tendo vivido o reinado de Cristo, depois que Satanás é solto, ele vai e ainda consegue seduzir muita gente. Gente demais, como a areia do mar. Digam comigo assim, que coisa. Mesmo depois do reinado de Cristo, ainda são enganados, mesmo sendo beneficiados com toda sorte de bênção ministrada por Cristo no milênio, por Cristo e a sua igreja, e os anjos de Deus. Mesmo com toda a manifestação de Deus, Satanás ainda consegue colocar a minhoca na cabeça desse povo, consegue seduzi-los para, a palavra é forte, irmãos, para a desgraça, literalmente, porque aí então Deus coloca fim em tudo, e todo mundo vai para
o lago de fogo. É a batalha Gog Magog. Coloca a mão no ombro do seu irmão, e só para ter certeza que ele está acordado, dá uma balançadinha assim boa nele, e diz para ele: assim será. Amém, igreja? Amém, igreja? Para irmos para o último evento, nesta ordem cronológica dos eventos escatológicos, vamos falar juntos? Se você já anotou, você está mais esperto do que quem não anotou. Primeiro evento. Diga assim: eu estarei neste primeiro evento. Se você não morrer antes, né? Segundo evento, o mover dos 7 anos, no qual nós teremos o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro no céu e a grande tribulação na terra. Depois, terceiro evento, vem a batalha do Armagedon. Na sequência, no quarto evento, vem a vinda de Jesus em glória, aleluia, para estabelecer o quinto evento, que é o milênio, no final do qual nós teremos a outra guerra, que é, na minha concepção, a quarta guerra mundial, a batalha Gog e Magog. E finalizando, queridos irmãos, o sétimo e último evento nessa ordem cronológica, vem o juízo final. Acontecerá o juízo final. Em Atos capítulo 17, verso 31, Lucas narra o seguinte: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Em 1 Coríntios capítulo 6, versos 2 e 3, o apóstolo Paulo diz: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Em Apocalipse capítulo 20, versos 11 a 13, João nos narra o seguinte: vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Em Romanos capítulo 2, versos 5 a 8, Paulo também fala a respeito do grande juízo final. 5 observações importantíssimas sobre o juízo final, irmãos. Apenas citando, para clareza nossa. Primeiro, Cristo será o juiz. É Cristo quem vai julgar. Segundo, a igreja o auxiliará. A igreja estará presente no juízo do grande trono branco, não para ser julgado, porque o julgamento para a salvação já foi efetuado por Cristo na cruz do Calvário pela igreja, para alcançar todos aqueles que crescem nele pela fé, o aceitassem no coração, como é o nosso caso. O julgamento para a salvação já foi feito. O julgamento para galardão também já foi feito nesta ocasião. Já estivemos diante do tribunal de Cristo, e agora estaremos como seus ministros, o auxiliando no julgamento do grande trono branco.
os homens serão julgados. Os anjos caídos também serão julgados. E tudo, em quinto e último lugar, tudo será conforme as obras e baseado no que foi escrito. Não existe nada, meus irmãos, absolutamente nada, que façamos ou por pecado de omissão deixemos de fazer. Não existe nada que não esteja registrado diante de Deus. No caso de nós, os salvos, isto se tornará visível, pleno, no tribunal de Cristo. E os demais, que não são salvos, tudo isso se tornará notório no juízo do grande trono branco. Quantos compreenderam? Digam aleluia. Mais um grilo, irmãos. Por quê? Por quê? Os condenados, não está escrito no livro da vida, está condenado. Ok? Por que serem julgados segundo as suas obras? Escute bem, pouco se diz isto nos estudos de escatologia na igreja, mas é preciso que nós entendamos isso, porque é verdade da palavra de Deus, irmãos. Quantos creem que Deus é plenamente justo? Levante a mão e diga glória a Deus. Meus queridos irmãos, Deus é plenamente justo. Então, para a manifestação da sua plena justiça, Ele vai determinar que na salvação cada um seja galardoado segundo o que de fato plantou, de fato edificou. Porque seria muito injusto, irmão, já imaginou? Está lá o apóstolo Paulo, aleluia, o homem do Novo Testamento, o cara do Novo Testamento, inspirado pelo Espírito Santo para escrever a maior parte do Novo Testamento. Está lá no céu, na Nova Jerusalém, aquele ladrão crucificado com Jesus, que foi salvo no último instante da sua vida. Deus não seria justo galardoar o ladrão que foi salvo na cruz, tal como o apóstolo Paulo. Por isso, o tribunal de Cristo. E Deus não seria justo também, se alguém na eternidade que partiu sem Jesus Cristo, aquela pessoa que humanamente falando a gente acha uma pessoa boa, caridosa. A salvação não é pelas obras. Se a pessoa não aceitou Jesus no coração, não recebeu o Evangelho, ela não tem salvação. A pessoa boa morreu, foi para o inferno, do inferno foi para o lago de fogo. Outra mistura que o pessoal faz aí, irmãos. Inferno não é lugar de condenação eterna não, viu? Condenação eterna é o lago de fogo. No final, o próprio inferno será lançado dentro do lago de fogo. Mas o indivíduo foi bom, fez muitas obras até, mas não aceitou o Evangelho. Ao passo que o traficante matou, estuprou, fez horrores e aceitou Jesus. Chegam os dois lá no céu. Deus não seria justo galardoar aquele e o outro não. Entendem, irmãos? Ou então morreu dois, os dois foram para o inferno. O caridoso morreu sem aceitar Jesus, foi para o inferno. O malandro, traficante, maldoso, assassino, morreu, foi para o inferno também. O grau, o nível, não sei nem como chamar teologicamente isso, de sofrimento na eternidade, não pode ser igual ao outro, por questão de justiça. Por isso, todos que comparecerem diante do grande trono branco serão julgados segundo as suas obras. Amém, gente? Ok? Haja visto que estamos chegando ao final. E eu finalizo, irmãos, a título de considerações finais. Depois do
Juízo do grande trono branco, aí começa digam juntos, a eternidade. Eu fui ensinado na escola dominical, assim que me converti, que no céu seria aquela maravilha só de louvor e adoração. Eu imaginava assim, irmãos, vê se vocês pensam ou aprenderam como eu aprendi no início da fé, que a gente ia ficar lá no céu, todo mundo, oh glória a Deus, aleluia. Passava um pouquinho, oh glória a Deus, aleluia. E Deus está ali, aleluia, louvado seja Deus. Oh arcanjo, vem cá, abraça comigo, vamos glorificar, aleluia. Só louvor, só adoração no céu. Que coisa mais monótona para um Deus tão criativo. Prepare-se para surpresas na eternidade. 2 versículos do final do Apocalipse nos dão uma luz de que no céu nós teremos coisas extraordinariamente novas. João diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Por quê? As primeiras coisas passaram. João está dizendo, irmãos, que as primeiras coisas, desde Adão até esse momento de entrada da eternidade, passaram as primeiras coisas. E as segundas, que virão. E as terceiras, que virão. E as quartas, que virão. E as quintas que virão, irmãos, eternidade com Deus. Não dá para imaginar qual será a atividade que nós teremos lá, até mesmo porque a Bíblia cala aí. Eu não sei de onde os nossos queridos pais ministeriais tiraram da cabeça que seria só louvor e adoração no céu. Não tem. Pelo contrário, há uma grande caixa boa de surpresas nos aguardando. Amém, irmãos? Fiquemos em pé e oremos ao Senhor. Levante a sua mão para Deus, por favor. E ore ao Senhor dizendo: Deus, olha, eu quero não apenas conhecer estas verdades escatológicas, eu quero não apenas, ó Deus, conhecer a ordem destes eventos que acontecerão, mas eu quero mais ainda, Senhor, eu quero estar preparado para participar de tudo aquilo que condiz a um salvo em Cristo Jesus, como eu sou. Desperta a minha vida, move o meu coração para ser apaixonado pelo Senhor e pela sua vinda, ó Deus. Ore ao Senhor agora, abre a sua boca em um desejo profundo, de não perder nada que Deus tem, nada que Deus tem para a igreja, nada que Deus tem para você como salvo em Cristo Jesus. Meu Deus, meu Pai, nesta noite nós te louvamos pela palavra do Senhor, te louvamos, ó Deus, pela compreensão que o Teu Espírito traz à nossa mente e ao nosso coração, e te pedimos, ó Deus, que a partir de agora, ó Deus, durante esta noite, durante esses dias, o Senhor encontre espaço no nosso coração, para tirar de nós, ó Deus, o que tem sido empecilho para que nós vivamos de acordo com o futuro que nos espera. Ó Deus, em nome de Jesus,
Jesus, que a igreja do Senhor reunida nesses dias seja despertada, movida pelo teu Espírito para uma vida de grande paixão pela volta do Senhor, ó Pai, para a honra e glória do teu santo e maravilhoso nome, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos, que Deus nos abençoe e fixe no seu coração esta palavra do nosso bondoso Deus. Podem sentar, meus amados irmãos, que o Senhor nos abençoe. Então amanhã, meus amados irmãos, nós vamos tratar da perspectiva de despertamento, analisando os sinais da volta do Senhor. Não é possível falarmos sobre todos os sinais bem evidentes, mas nós separamos os que são mais notórios e essenciais para o nosso despertamento. Nos vemos então amanhã em nome de Jesus. Obrigado, pastor Edgar.